Vamos orar ao nosso Deus. Você puder levantar suas mãos a Ele. Estamos em Tua presença, Senhor, com alegria, com ações de graças. Com entendimento, Pai. Estamos em Tua presença. O Santo dos Santos, porque temos livre acesso ao trono da Tua graça, Senhor. Pelo sangue de Jesus, pelo sangue precioso de Jesus, temos livre acesso. Pois o véu do templo, Senhor, já foi rasgado de alto a baixo. E por meio de Ti, Jesus, Tu és o caminho, Tu és a vida, Tu és a verdade. Senhor, por Ti nós somos libertos, sarados, livres de toda condenação, de todo escrito de dívida que era contra nós. Tu pagou ali na cruz, ó Deus, o alto preço pelo nosso resgate, Senhor, de todos nós. Nós somos, ó Deus, imensamente favorecidos por Ti. Nesse dia de Santa Ceia, nós lembramos, ó Deus, o quão precioso Teu sangue é. Teu sangue foi derramado naquela cruz, esvaiu naquela cruz, por amor, por paixão, Senhor, por cada vida que aqui entrou, por cada um que ainda vai chegar aqui, Deus, por aqueles, ó Deus, que ainda serão salvos nessa geração, nas vindouras. Teu sangue já cobriu multidão de pecados, passados, presentes e futuros. Todos, ó Deus, foram cobertos pelo Teu precioso sangue. E hoje, Deus, nós celebramos, ó Pai, a Tua vitória na cruz, Tua vitória sobre os demônios, sobre principados, sobre potestades, Tua vitória sobre a morte, Senhor, porque Tu ressuscitou ao terceiro dia, Tu ressuscitou, Tu foi assunto aos céus. Temos a esperança da Tua vinda, Senhor. Estamos aqui nos preparando cada dia, nos santificando, sendo lavados nesse sangue, sendo lavados pela água e a Tua palavra, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Dê um aplauso, querido, ao Senhor.
Senhor Jesus. Ele cumpriu seu plano de Deus. Tudo foi consumado. E hoje ele está assentado, porque ele executou tudo que o Senhor tinha planejado para ele. Hoje ele se assentou ao lado do Senhor, com todos os nossos pecados perdoados, a nossa redenção estabelecida. Por isso te adoramos, Senhor. Te adoramos e te entronizamos, Senhor. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. Seu nome é Jesus.
seus olhos e imaginar algo muito belo, um esplendor de beleza. Isso que você imagina ainda não é a grandeza de Deus. Porque Deus é muito, muito mais além do que a gente pensa, do que a gente imagina. A beleza dele é inescrutável, é inexplicável. Ô Senhor, diga que Ele é santo. Tu és santo, Senhor. Tu és belo, Tu és maravilhoso, Tu és redentor, Tu és príncipe da paz. Tu és Senhor dos senhores, Tu és Rei dos reis. Oh Senhor, Tu és o médico dos médicos. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Pai, Tu és o meu Paizinho, Senhor. E todos que estão aqui, Senhor, te buscam nesta manhã. Nós vamos celebrar daqui a pouco a Santa Ceia do Senhor. E nós temos certeza que hoje, Pai, escolhemos o melhor lugar para estar, que é na Tua casa, Senhor. Que é estar aqui confraternizando com os irmãos, para que um dia em breve, nós não sabemos quando, nós estaremos face a face contigo, Senhor. E nós te pedimos perdão nesta manhã, Senhor, por pensamentos, por atitudes. Oh Espírito Santo, vem neste lugar, mais uma vez, inunda todo o nosso ser. Nosso coração a Te pertence. E nós vamos ministrar ao Senhor. Amém. Tudo que eu preciso.
Senhor, abençoa a vida dele, a sua família. Apresenta ao Senhor, vamos orar. Querido Deus amado, Pai, abençoa Deus sua igreja, Senhor, que hoje chega diante do teu altar, com seus dízimos, com suas ofertas, com seu coração, ó Deus, aberto, liberal, que tuas mãos estejam sobre todos, para abençoar, para consagrar, Deus, para selar, ó Deus, essa vida, Pai, com a tua bênção, com a tua proteção. Protege-nos, ó Deus, de todas as setas inflamadas do maligno. Que o Senhor nos guarde, Senhor, de toda falta, de toda escassez. Ainda que o país esteja, Deus, numa crise, nossos lares não estejam em crise. Mas em nome de Jesus, a tua prosperidade, a tua abundância, Senhor, repouse sobre nossos lares e não falte, Deus. Tenhamos para emprestar e não precisemos pedir emprestado, Senhor. Sejamos homens e mulheres fiéis a Ti, no muito e no pouco. Em nome de Jesus nós pedimos a Tua bênção. Em nome de Jesus a igreja diga amém. Amém. Amém? Amém. Feche teus olhos nesse momento. Sei que essa primeira parte que você fez para o Senhor em adorar, mesmo muitas vezes sem sabermos o louvor, mas a gente olha dessa terra e começa a louvar ao Senhor. E no teu coração tu está agradecendo, tu está louvando, tu está exaltando. É isso que nesta manhã o Senhor quer de cada um de nós. Que nós tenhamos disposição para agradar o coração do Senhor
vezes que nós nos encontrarmos, porque nós sabemos que temos um encontro com o Senhor, diferenciado, porque Ele está aqui, nessa manhã, para nos abençoar, para ouvir tudo aquilo que Ele quer receber nessa manhã de cada um de nós, nossa gratidão. Hoje nós já recebemos um milagre da vida. Oh, maravilhoso Deus. Te damos graças, Senhor. Amém, queridos. Pudéssemos acertar. Nós vamos, é só um versículo, pode ficar sentado. É Êxodo 14, 4. Diferença, né? O pastor Léo grandão, mas ele teve que sair para resolver um problema e nós estamos aqui para agradar o nosso Deus. Amém? E o Senhor diz assim: você cantou nessa manhã quando tinha uma parte no louvor que diz que Deus não falha. Quantos acreditam que Deus não falha? Nos momentos mais difíceis que às vezes nós passamos, né? E Deus ali não falha com a gente. De uma forma, de outra, Ele está ali nos ajudando, nos consolando, nos confortando. É assim que o nosso Deus age, igreja. E a palavra dele nessa manhã diz assim: e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército. Assim saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Que tremendo, amados. Às vezes a gente tem que dar uma atenção muito grande na palavra de Deus. Porque quando os egípcios, os hebreus, né, o povo de Israel saiu do Egito, talvez eles nem entenderam porque Deus permitiu eles vir atrás, né? Se Deus fez tudo para eles sair de lá, por que permitiu Faraó vir atrás dele? Mas tem a resposta, né? E eu endurecerei o coração de Faraó, para que ele os persiga, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Assim saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Aleluia! O que fazer quando não existe saída? Às vezes a gente está nessa situação, né? A gente às vezes passa por esses momentos. A gente não vê saída. A gente não vê saída. Mas Deus tem saída. Amém? Quem é Israel? Quem é você? Como é que você se vê diante de Deus? Israel era um povo de Deus sem saída. E isso não era o pensamento de Deus, mas era o pensamento deles. Eles olharam e viram só o que os olhos veem. Eles não viram pela fé. Porque eles tinham presenciado tudo o que tinha acontecido no Egito, as 10 pragas, milagres de Deus. Do nada as coisas aconteciam. E Deus fez tudo aquilo só para Faraó entender que quem manda lá era ele. Quem tinha o poder era ele, né? Faraó voltava atrás e cedia, né? E aquela confusão toda, mas as pragas aconteceram e Faraó percebeu que havia um Deus muito maior do que os deuses que eles serviam. Nunca escreva Deus com letra minúscula. Deus é com letra maiúscula. Amém? Então a situação, eles pensaram o seu pensamento, como muitas vezes nós também temos nosso pensamento, numa situação, numa aflição, numa perda, a gente achar que está ali só, que não tem saída, que não tem como resolver aquilo, né? Às vezes é um momento mesmo difícil, querido. Quantos passaram por essa pandemia, da Covid? Nós estamos aqui porque o Senhor nos guardou, amados. Amém? O Senhor nos protegeu cada dia. Quem passou, quem teve, né? Sabe o que é. Eu vi o pastor Léo, a Dani, gente não podia nem entrar em casa. Eles não podiam nem ir até a cozinha, fracos, cansados, pulmão, né? Mas Deus cuidou. Eles
agrado de Deus. Isso que é importante na nossa vida, nessa caminhada com Cristo. É a gente saber que Deus está caminhando com a gente. Aleluia! Então a situação, eles conheciam o poder do inimigo. Eles sabiam que Faraó tinha poder. Não o poder do Todo-Poderoso, né? Porque era só o poder de Deus. Mas ele tinha um exército muito bem equipado. E ele podia ir atrás daquele povo, porque ele tinha vantagem. Eles tinham carros. E eles estavam a pé. E você sabe que a velocidade do carro para quem está andando pega rápido, né? Não tem. Quantos já correram atrás de ônibus? Oh, Jesus, farra a obra, nunca mais, né, Paulina? Eu já corri quando eu trabalhava também, queridos, para não chegar atrasado. Ei, motorista, para aí! Bom mico, né? E quando ele vai embora? A Paulina disse quando ele vai embora. Pois então, aquele povo, eles sabiam o poder de Faraó, mas eles esqueceram do poder de Deus. É isso que a gente nunca pode esquecer na hora daquele problema, na hora daquela dificuldade, aquela oração que você está colocando diante de Deus, aquele pedido, você não esquecer que você serve um Deus de poder. Amém. E que tu vai vencer. Amém? E isso tem que estar na nossa mente, amado, tem que estar na nossa boca, você profetizar. Embora às vezes demore um pouquinho, mas Deus está ouvindo. Quantos acreditam que Deus ouve as nossas orações? E por que às vezes Deus não responde a todas? Porque Ele sabe qual é o melhor para ti, para nossas vidas. Saindo de uma vida de escravo, que Deus tirou eles daquela escravidão para uma vida para viver nas promessas de Deus. Não foi isso que Deus prometeu para eles? Uma terra que não manda leite e mel, né? Terra maravilhosa que era a terra de Canaã. Para eles havia uma promessa. A promessa para a nossa vida na palavra de Deus hoje, ela vai se cumprir, porque Ele não vai voltar atrás da promessa. Agora nós temos que fazer a nossa, que Deus faz a dele. Aí a gente quer que Deus, só Ele faça a parte dele, e a gente fica lá, manda Senhor, manda, manda, manda. Não está, amados. A gente faz a nossa parte, Deus faz a dele. Um time de futebol, quando eles vão para o campo, eles têm que ter feito a parte deles. Eles têm que ter treinado, ele tem que ter se alimentado adequadamente. Tem aquele repouso, né, antes do jogo, aquelas regras. E nós temos regras também aqui na terra. Para a gente chegar até a vida eterna, a gente tem que ralar um pouquinho, a gente tem que renunciar muita coisa, a gente tem que não viver uma vida de pecado, tem que ter uma vida com Deus, andar no caminho estreito. Há umas regras também para nossas vidas, né? A gente orar, a gente jejuar, a gente ler a palavra de Deus, que é ela que nos fortalece. Então a gente tem que entender tudo isso, queridos. Então ele está saindo de uma vida de escravo para viver a promessa de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Só que muitas vezes a gente tem um fator psicológico. Eles estavam o quê? Quando eles viam aquela, olha, era gente demais. Dá bem para a gente imaginar a multidão, né? E engraçado que às vezes a gente vê no filme, eles carregam tipo um saco aqui, né? Eles fazem, botam ali as coisas, amarram e colocam aqui, como se fosse uma bolsa grande, né? Eles não tinham como mover essas coisas. Hoje a gente vai mudar, tem que ter um caminhão. A Estela mudou o saco, estava um caminhão, um enorme lá. Quase que não cabe as cores da Estela dentro daquele caminhão. Eles carregavam aquelas coisas, eu acho que eram só roupas, né? Porque não tinha caminhão naquela época. Necessário. E eles estavam indo para a terra prometida, a promessa de Deus. E aquelas crianças, aquelas pessoas de idade, aquelas mulheres, estavam tudo ali. E aquele exército veio atrás. No 14:7,
A gente pensa assim, covardia de Faraó, né? Fazer um negócio desse. Mas ele não sabia com que ele estava lidando, um Deus de poder, Deus de Israel. Ó, 14:7. E tomou 600 carros. Gente do céu, é muito caro. Olha a desigualdade aí. Pense, né? Aí você diz assim, poxa vida, às vezes eu reclamo, às vezes eu sou grato. E Deus todo dia cuida de nós. Todo dia Deus está suprindo. Todo dia Deus te acorda. Você recebe um milagre. Você diz, eu estou tanto tempo na igreja, eu recebo um milagre, deixa de ser grato. Todo dia tu tem um milagre na tua vida. Porque é esse Deus que você serve que te acorda. E tomou 600 carros escolhidos, os mais novos, melhores. Todos os carros do Egito e os capitães, sobre eles todos. Era muita coisa. Era um exército gigante. Escolheu os melhores para ir atrás daqueles que estavam a pé, querido. Imagina aquelas mulherzinhas mais idosas, as crianças. Não dá para acelerar um passo se fosse só homem. Não dá para fazer uma corrida. Eles iam na marcha deles. Por isso que eles tiveram medo. Porque quando ele viu aqueles carros se aproximar, veio pânico, veio medo, veio insegurança. E isso nos faz não pensar no poder de Deus, no agir de Deus, no fazer de Deus. Aí no 11, 14 e 11. Parece uma novela, né? Mas é uma história real. 14 e 11 disseram a Moisés. Eles acabaram de sair, estavam saindo ainda no meio do caminho, já estavam querendo voltar. O medo, o pavor de morrer. Você acha que Deus ele vai colocar alguma coisa na tua vida para você perder? Se é Ele que está te dando, queridos. Olha como a mente, né? A pessoa que não raciocina pela fé, ela pensa. Olha o que eles disseram. E disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que venhamos morrer nesse deserto? Por que nos fizeste isso? Aí eles queriam culpar quem? Moisés. E eles estavam saindo ali, não era porque Moisés queria, não era pela vontade de Moisés, era pela vontade do Senhor. Porque muitas vezes eles oraram pedindo a Deus a libertação. E Deus colocou ali um libertador que através de Moisés o Senhor operava as maravilhas, os milagres. Querendo voltar atrás, não acreditava neles, dominados pelo medo. Você acredita em você? Você não acredita em você, não? Eu acredito em queridos. Amém, Jesus. O que fazer quando não tem o que fazer? Tem o que fazer. Às vezes, quando uma pessoa, você não tem o que fazer, você não pode dar vida, né? Mas aqui nesse caso, no 14:13, Moisés se levanta diante daquela acusação. Moisés estava ali na mesma condição deles, guiando o povo. Mas na real, quem guiava era o Senhor. Ele estava à frente, cuidando. Botava a nuvem na frente, botava coluna de fogo atrás e protegendo. Só que eles não estavam com a fé para ver a providência de Deus. Mas Deus estava ali. Jamais aquele exército iria alcançar o povo de Deus. Jamais o inimigo vai te vencer, porque você é povo escolhido, separado do Senhor. Aleluia, queridos. A fé em Deus faz você ver o impossível e o invisível. Era isso que ia expressar. É isso que nós expressamos todo dia na nossa vida. Ver o invisível e ver o impossível. Aí no 14:13 diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais. Todo mundo com medo. Eu não acredito que era todo mundo, não.
eram aqueles mais vulneráveis. Porém disse ao povo: não temais, estáis quieto. Moisés chegou junto. E vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Ele queria acalmar aquelas pessoas, né? Medrosas, temerosas. Que hoje vos fará, porque aos egípcios, que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver, porque o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Que tremendo, querido. Quantos acreditam que Deus peleja por você? Tem essa certeza, não deixa dúvida, né? Tomar conta dos teus pensamentos, das tuas emoções e duvidar. E Satanás, às vezes, uma legalidadezinha de nada, uma dúvida, ele monta a base ali dele para fazer você duvidar que Deus tudo pode. Ele é o Deus do impossível. Eu vejo pela fé a porta que o Senhor vai abrir para você nessa manhã. Eu vejo pela fé o milagre que Deus vai fazer na tua vida nessa manhã. E através de você que Deus vai operar o milagre. Amém? Não espere o milagre na vida daquele que não crê, porque ele diz: se nós crermos, se você acreditar, você vai ver a minha glória na sua vida. Então você é a porta para Deus operar o milagre. Aleluia. Quantos têm consciência disso? Ah, eu não posso, eu não consigo, não dá. Fulano que é de oração, fulano que ora, que busca. Não, é você. É você que Deus habita aí. É você que Deus dá fé para você vencer, querido. Aleluia. Então creia que hoje vai acontecer o milagre na tua vida. Olha, preste atenção nisso aqui. Entre você e o inimigo, entre você e o impossível, tem a presença de Deus. Aplauda o Senhor. Sempre diz, entre você e o inimigo, entre você e qualquer coisa, tem a presença de Deus. Porque ele diz: eu estarei com você todos os dias. Qual é a hora que ele vai te deixar? Qual é a hora que ele vai te abandonar? Na hora que você não crê, ele vai ficar quieto. Na hora que você e nós não obedecemos a sua palavra, ele vai ficar quieto. Mas na hora que você obedece, na hora que você crê, você pega a palavra de Deus: Senhor, eu creio, está escrito. E foi que Satanás disse lá no deserto para Jesus. Ele usou o quê? Ele usou o muque, o karatê. Ele usou a palavra. E o Senhor combateu ele com a palavra. Está escrito. Amém? Então usa a palavra e diz: Senhor, está escrito. E a gente vai ter grandes vitórias, amados. 14:22. Eu tenho que prestar atenção, porque hoje tem a ceia, né? 14:22, o que é que diz aqui? O Senhor, Moisés disse para eles, e através de Deus, né? E os filhos de Israel entrarão pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda. Isso foi Moisés que fez? Nosso Deus. Digo, nosso Deus. Ele fez separação entre as águas. Para quem passar, Faraó, o exército dele, o povo de Deus. Quantos são o povo de Deus? Amém. Deus vai providenciar, amados. Amém. Se você menos esperar, você crendo, acreditando, obedecendo, você vai ver assim, ó, Deus providenciando, Deus abrindo aquela porta que parecia ser impossível ser aberta. Aquele sonho que parecia tão distante, Deus vai colocar diante de você. Amém. Amém. Está fraco, queridos. Para quem crê,
acontecia. Lembra disso? Zeneia, nos dias aí, meu Deus do céu, pensei que a Zeneia estava infartando e falando. Desesperou, ela se desesperou quando viu o Alberlano quase morrendo. Era Débora. Débora disse que procurou, né? Fez as massagens cardíacas, todos aqueles primeiros socorros, e ele não respondia. É nessa hora que Deus nos testa, querido, a nossa confiança. Sei que é difícil, né? Na hora que a coisa chega mesmo e a gente está ali diante daquela situação, não é fácil. Mas a confiança de Deus tem que estar em primeiro lugar. Amém. E a gente tentando acalmar ela com palavras, né? Porque Deus tem plano na vida dele. O Senhor não te quis ainda não, viu, Bernardo? Fica aqui. Mas não tem. Mas um dia Deus vai te levar. Um dia Deus vai levar cada um de nós. E vai ser um lugar muito melhor do que esse. Amém? Então não se apegue em nada, né? Mas se apegue no Senhor. Faça o que tem que fazer nessa terra. Ame quem você tem que amar. Teu pai, tua mãe, teu irmão, tua mulher, teu marido. Ame. Faça por ele aquilo que você precisa fazer. Porque depois que Deus chamar, você não vai fazer mais nada. E que nunca fique remorso em nossas vidas. Mas você saber que você fez, né? Às vezes eu pensava assim, que eu poderia, né? Mas não poderia, não tem mais o que ser feito. Quantas vezes eu ficava emburrada com o pastor Cristiano? Às vezes assim, até pela falta de uma atenção que a gente quer e não, né? Não é tudo do jeito da gente. E eu passava o dia sem Deus, que ele falava, eu só dizia assim, não, só mandou ser. Eu me arrependo. Mas não adianta, querido, não tem mais outra chance. Então a gente tem que aprender com os nossos erros, nossas falhas, aquilo que a gente deixou de fazer. Você está com essa pessoa hoje ao seu lado, ame, respeite, ajude. Quantas vezes a gente é tão assim, né? Tá nem aí, vai deixando as coisas acontecer e não percebe que aquela pessoa que está ali ao seu lado precisa ser amada, você precisa ser amado. Amém. A vida fica mais bela, a gente se torna mais felizes. Amém? E nós temos o amor de Cristo em nós. Aprenda, Deus tem compromisso com o seu povo, Deus tem compromisso com você. Diga aí para o seu irmão. E Ele tem bênção para ti, querido. Deus tem bênção para você. Diga, Deus tem bênção para você. E agora vem a melhor parte. Deus tem derrota para o inimigo. Aleluia. Quem é filho do Deus Altíssimo aqui? Aleluia. Você tem o poder de Deus em sua vida. Tem? Porque esse poder para agir. Quando você, eu não consigo, não dá, eu sou fraco, nunca diga que você é fraco, você é forte. Amém. Você está alicerçada numa rocha. Deus alicerça nessa rocha que é Cristo, queridos. Amém, amadas? O poder do Espírito Santo age em nós. Ele está com a gente. Quantos acreditam que Deus está com a gente? Amém. Você já parou assim para pensar? Deus, aquele que criou os céus, a terra, aquele que tem todo o poder no céu, na terra, aquele que dá vida, aquele que tira. Você tem esse Deus à nossa disposição, amém. E a gente às vezes ainda fica assim, Senhor, vai em tal lugar, faz isso, faz aquilo, vai naquele hospital, vai não sei aonde. E o melhor nisso tudo é que Deus faz. Quando a gente ora, a gente vê tanta resposta de Deus, né?
A gente tem recebido tanta resposta das nossas orações. Amém, amados? Amém. Use a autoridade que o Senhor te dá. Tu sabe que tu tem autoridade? Amém. Não parece? Quem que sabe que você tem autoridade? Amém. Declara autoridade dentro da tua casa. Tem casa que Satanás quer mandar. Não faz isso, não faz aquilo. Você hoje não vai para a igreja não, porque eu estou mandando uma visita para lá. Aí você diz, eu digo, por que é que tu não veio, fulano? Pastor, chegou uma visita, chegou meu primo, chegou meu... Traz esse abençoado para a igreja. Porque se você disser, ó meu amado, eu sei que faz tempo que você não vem, mas você sabe que quem foi que enviou aquele bênção. Mas eu tenho um compromisso com o Senhor na igreja. Amém. Vamos comigo. Então tu fica esperando quando eu chegar. Essa gente não bota mais água aqui, pelo amor de Deus. Não, toda vida eu derramo água, toda vida. Vocês estão entendendo? Eu sei que aqui você já teve essa experiência. No dia do culto, chega gente na tua casa. No dia do culto aparece um compromisso para tu ir. Quem você está escolhendo servir? Quem você está dando prioridade, igreja? Será? Fulano, por que tu não veio? Por isso e aquilo. Tudo bem, para mim é justificado. Agora, diante de Deus que sabe todas as coisas. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Pode fazer, é 1 hora na igreja, 1h30. Pode fazer antes, pode fazer depois, pode fazer no outro dia. Amados, Deus fez isso na nossa vida. Quando Daniel precisou dele naquela cova dos leões, quem foi socorrer Daniel? Deus. Daniel tinha uma intimidade muito grande com o Senhor. Ele orava 3 vezes, de manhã, de tarde, de noite. Quanto tempo Daniel passava na presença de Deus? A intimidade que Daniel tem. Pense numa pessoa que você tem intimidade, que você é amiga, mesmo aquela amiga de saber tudo de você. Quando ela te pede alguma coisa, tu não faz tudo para atender, porque ela é tua amiga. Assim, nós temos essa amizade com o Senhor, de dar prioridade, de estar na presença dele, de querer ele na nossa vida. Tem outro copo? Não, mas não faz a pergunta não. Então, amado, nós temos que ter essa perspectiva de pensar dessa forma. Percepção, é isso aí. Nós temos que dar o nosso melhor, nós temos que escolher o melhor para nós. Daniel podia ter se contaminado. A primeira coisa que ele disse, eu nem quero comer essa comida. Com certeza era uma comida gostosa, diferenciada, né? Comida de palácio. E ele escolheu o quê? Não se contaminar. Então as nossas escolhas, nossas decisões vai trazer o Senhor mais perto de nós. Amém. Você acredita nisso? Amém. Com certeza. A mulher que ela cuida bem do marido, que ela trata bem, ele é uma mulher virtuosa, né? Que o cara é bem arrumadinho, a roupa de linho, toda engomadinha, limpinha. Você às vezes vê o homem, você olha para a mulher. Tem mulher que não está nem aí. Como também tem homem que não está nem aí para a mulher. O Senhor uniu para um cuidar do outro. Eu lembro que uma vez, eu já vou terminar por causa da hora, o Grisé ganhou muitos presentes, ele ganhava muitos presentes no aniversário. Aí ele, no domingo seguinte, ele foi se arrumar, quando eu vi, lá veio o Grisé, com a calça de lista, uma camisa de lista, uma gravata de lista. Ele disse, como é que eu tô? Tá lindo, mas não tá combinando. Eu
assim, era a roupa que não estava combinando. Ele achou que estava arrasando, estava chique. Aí eu disse, troca a camisa, bota uma lisa. A gravata nem tinha problema, né, de ser, mas não dá, porque ele só faltou o sapato colorido. Mas às vezes a gente tem que estar prestando atenção no outro. Jesus não é o outro na nossa vida, Ele é tudo na nossa vida. Amém? Aleluia. Então Deus te dá autoridade, usa essa autoridade dentro da tua casa, na vida dos teus filhos. Use as armas espirituais que o Senhor nos dá. Todo dia nós podemos sair da nossa casa igual um soldado, pela palavra, capacete, escudo da fé, coraça da justiça, nossos pés calçados na palavra, espada do Espírito Santo. Olha que armas poderosíssima. E a gente às vezes não usufrui daquilo que Deus está nos dando de maravilhoso. Você ora e se tiver uma concordância, o que é que a palavra diz? Tudo que nós ligamos aqui na terra, tudo que o Senhor liga no céu. Então, gente, é a receita, não tem como melhor. Para terminar aqui, vamos ver a vitória final aqui. Êxodo 14, 17. Eu vejo que o pastor Léo não está aqui. Diz que ele não deixa eu pregar de domingo. Eu demoro. 14, 17. O Senhor continua endurecendo o coração de Faraó, né? Para ele vir atrás. Porque ele tinha planos. Quando você menos imagina, você acha que Deus está tirando só aquilo naquele lugarzinho, naquele momento. Deus está dando lá na frente mais coisas. Para a gente usufruir, para a gente receber dele. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e eles entrarão atrás deles. Né? Foi isso que aconteceu. Você não conhece a história, valeu, meu irmão. Então eu serei glorificado em Faraó, em seu exército, nos seus carros, seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército, quem é que ia adiante do exército? Deus cuida ou não cuida de nós? Deus cuida ou não cuida do seu povo? Está fraco. Se retirou e atrás deles, também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás dele. Olha o cuidado de Deus, amados. Embora eles murmurando, vamos voltar, quem quer morrer nesse deserto. Deus cuida. Que a gente não venha fazer o que eles fizeram. Não acreditaram. Mas Deus tinha uma promessa. E Deus não ia voltar atrás na promessa. Eles chegaram à terra de Canaã. Demorou, era para ser rápido. Mas por causa da teimosia, da desobediência, da murmuração, passaram 40 anos. Coisa que, digamos, um exemplo, 4 dias, uma semana, foi 40 anos. Mas assim Deus cuidou. A roupa não se estragava, o pé não crescia, eu acho que o pé não crescia. Ou era o sapato que Deus esticava, né? Os mistérios que só na eternidade a gente vai saber. Amém? E para a grande vitória do Senhor diante do povo dele, de Israel, nós vamos ver o 14, 29. Que é a cor mais linda desse mundo aqui, ó. Mas os filhos de Israel seguiram pelo meio do mar seco, e as águas foram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Vitória para quem? Para o povo e para Deus. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios, pois isso temeu o povo ao Senhor e creu nele em Moisés, seu servo. Então tem que estar vendo para crer. Tu é assim em relação a Deus? Ou você
Fé pela fé. Pela fé na igreja. É pela fé, igreja. Amém. Vamos lá para a Santa Ceia do Senhor, né? Os irmãos não veem, não. Abra a sua Bíblia aí, né? Todo mundo já sabe, é de cor. Mas a palavra não pode ser decorada, tem que ser aprendida. Ai, Jesus. Agora passa muito rápido comigo. Vamos ler aqui 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para si condenação, e não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Beleza? Dá a ceia aí, pessoal. Segure aí na mãozinha o pão, suco de uva. Saiba o que simboliza isso, muita reverência. Se você puder falar com Deus, fale nesse momento. Você está com o seu pão, você vai falar com a sua boca. E receba o que Deus nessa manhã ainda tem para a tua vida. Amém. Ele está aqui nesse lugar. A presença dele é tão real, tão verdadeira. Pela sua palavra, ele diz que onde tiver 2, 3 reunidos no nome dele, ele está no meio de nós. E ele está aqui nesse lugar tão simples. Que o nosso Deus é simples, querido. E ele contempla cada um com a sua presença. Nesse momento Deus já está começando a agir na tua vida, porque ele sabe a tua necessidade, mesmo antes de você falar. Mas nessa manhã fala com o Senhor. Abre teu coração para ele. Se você precisar pedir perdão de alguma coisa, é você e Deus nesse momento, o Espírito Santo. Se você quiser agradecer, seja grata ao Senhor. Porque até aqui nós percebemos que o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos fortalecido naqueles momentos bons, difíceis. Ele está conosco. Ele não é aquele Deus que nos abandona. Ele não é aquela pessoa que nós temos convivência nesse mundo e quando estamos em momento difícil nos deixa, nos abandona, esquece de nós. Ele é diferente, amado. Ele é teu amigo. Ele é pai, ele é Senhor, ele é companheiro, ele é parceiro, ele é tudo na tua vida. Amém. Fala com ele. Traz ele para perto. Ele esteja ao teu alcance nessa manhã, nessa igreja, nesse lugar. Aleluia, Senhor. Querida, esse momento aqui da comunhão é tão importante, tu não tem noção do que está acontecendo no reino do Espírito. Esse suco de uva simboliza o sangue de Jesus Cristo. Essa partículazinha de pão é o corpo dele. Aleluia. Todos pegaram.
Segura aí na tua mão, oh Senhor Deus. Nessa manhã nós estamos vivenciando aquele momento que para Jesus foi tão difícil. Mas ali ele não queria desistir de nós. Ele sabia tudo o que ia passar. Ele sabia que a cruz o esperava. Aquelas chicotadas, que não foi uma nem duas, foram muitas, que cortou seu corpo, que machucou o Senhor. Às vezes a gente leva um corte, um machucado dói. Tem que estar passando remédio, tem que estar fazendo curativo, tem que estar dando ponto. E ali foi todo o teu corpo, Senhor, que foi machucado por aqueles chicotes. Aquele chicote cortava a tua carne. O Senhor ali sangrava. Era uma dor, Senhor, inexplicável. Mas tu estava ali pensando no que nós hoje, nessa manhã, estamos fazendo aqui. Diante dessa comunhão, diante da ceia que estamos temos diante do Senhor. E ali o Senhor se enfermou. Por isso que o Senhor diz na tua palavra que pelas tuas chagas, pelas tuas feridas, nós somos curados. Porque foi um preço muito grande, Senhor. Um preço muito alto que o Senhor pagou para a nossa libertação, para hoje nós sermos livres, declarados que somos livres no Senhor. Teu sangue que foi derramado, que a vida foi derramado ali, Senhor. Aqueles pregos, não eram esses pregos que nós conhecemos, que o marceneiro usa para colocar na madeira, eram pregos enormes, que ultrapassaram teus pés, tuas mãos, Senhor, que ficaram marcas. E foi por cada um de nós, Senhor Jesus, que tu passou tudo isso, que tu venceu a morte, venceu a dor, venceu a vergonha, venceu a decepção. Ali o Senhor não culpava ninguém, mas ali tu pagava o preço pela nossa vida. E hoje estamos aqui, Senhor, para sermos ministrados. Não é um pedaço de pão, não é um suco de uva, mas é o simbolismo do teu corpo, do teu sangue, Jesus. Ainda mais aquela coroa que perfurou, Senhor, perfurou ali a tua cabeça. Aquele sangue jorrava ali, Senhor. Não temos palavras para descrever o teu sofrimento, mas nos dá alegria na tua vitória, porque ali tu venceu, Senhor. Aquela cruz não podia te vencer, a morte não podia te vencer, Senhor. E o Senhor ali ressuscitou ao terceiro dia. E é isso que nos faz crer nesse Deus que ressuscita, que tem poder para vencer a morte. E nós te damos graça por essa manhã. Tomai e comei, amados. Você só tem uma palavra para dizer ao Senhor nessa manhã, e que saia da tua boca uma palavra de gratidão. Diga para Ele agora: obrigada, Senhor, porque tu não desistiu de nós, nunca vai desistir. Diga para Ele, queridos, que você vai até o fim de montadas, que você vai vencer nele todas as lutas, tudo que aparecer para te impedir, tu vai continuar firme e forte no Senhor. Aplauda Jesus. Às vezes a gente passa tão despercebida de tantas coisas, né, que Deus faz, às vezes pequenas coisas. A gente, se estiver conectada com o Senhor em espírito, a gente percebe.
Sexta-feira a gente terminou o culto, o Caleb veio e me abraçou, porque ele abraça a gente por aqui, é onde pega, né? E ele disse, a oração foi muito bonita. Eu fiquei assim, umas pequenas coisas, mas Deus usa uma criança, ele estava orando, ele sentiu assim a presença de Deus. Por isso que ele disse que foi tão bonito, que é algo novo na vida dele, né? E que tenha sido na sua vida também. Amém, amados? Vamos para casa. As mães que não vieram ontem perderam. Olha o jantar. Delícia. Quantos comeram? Comeram, levaram para casa. Né? Uma bênção. A gente nunca falta. Sempre Deus coloca mais. Sobra. É assim que é o povo de Deus. Tem que sobrar. Amém? Gente, foi maravilhoso. Foi uma das minhas de parabéns. Quem organizou, quem ajudou esse grupo de eventos é uma bênção, né? Foi linda a festinha. Até no grupo do tabernáculo, né? Tiraram foto aqui, foi lindo, lindo, lindo mesmo. E você que não veio, a sua lembrancinha, a gente como é bondosa, né? Guardou para você. Amém? Tá lá, já ele vai entregar, Dani. Tá certo? Agora vamos para casa, direciona a mão na tua casa. E vamos agradecer a Deus. Pai, obrigada porque o Senhor nos trouxe, porque o Senhor cuidou de nós até chegarmos aqui. Temos guardados, protegidos. Da mesma forma, Senhor, nós voltamos para casa, guardados, protegidos, cercados pelos teus anjos. Em nome de Jesus. Amém. Se você não abraçou ninguém na hora, volta a abraçar, abrace. A Estela agora está morando longe, não vai vir todos os dias, né? Abrace ela pela quarta vez. Jesus. Bem, irmã.